meus amigos, eu sou o Pastor Walter e este é o seu canal O Colisor. Sejam todos bem-vindos para mais um assunto interessante. Eu diria que o título deste pequeno vídeo é Palavras têm Poder. No capítulo 42 do profeta Isaías, quando o Senhor Todo-Poderoso apresenta formalmente o seu filho Israel, ele fala sobre duas qualidades maravilhosas que Jesus Cristo tem. Ele disse para Israel que Jesus Cristo não apagava o pavio que fumega, que Jesus Cristo não quebrava a cana trilhada, não terminava de quebrar. Quando eu paro para imaginar, para pensar nesta mensagem, isto me dá uma profunda alegria, um profundo sentimento de gratidão. Porque Jesus Cristo veio ao mundo buscar e salvar aquele que estava perdido. Jesus não veio terminar de matar aquele que estava na sombra da morte. Ele não veio terminar de enterrar aquele que estava morto. Ele veio trazer vida. Ele disse uma vez para João e Tiago: o Filho do Homem não veio tirar a vida dos homens, mas dar a vida. E isso é maravilhoso porque eu fui motivado a fazer este vídeo por causa de um comercial de presunto. E lá naquele comercial pequeno, muito espirituoso, tem uma mensagem poderosa sobre aquilo que nós não devemos ser. No capítulo 4, versos 29, se eu não estiver enganado, de Efésios, o apóstolo Paulo diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas apenas aquela que for boa para edificação, para que através dela se deem graças a Deus. Então, o apóstolo está recomendando observarmos aquilo que Deus falou sobre Jesus Cristo quando ele o apresentou a Israel. Olha, vocês fiquem tranquilos. Meu filho vem para dar vida para vocês. Ele não vem para terminar de matar ou enterrar quem está morto. Ele veio trazer vida, fiquem tranquilos. E realmente tem sido uma tranquilidade maravilhosa para todo pecador que reconhece que Jesus Cristo veio para nos dar vida e vida com abundância. Muitas vezes nós estamos arrasados, não estamos bem. Abrimos o nosso coração para um amigo, para um parente, até para um líder religioso, e o que recebemos em troca é uma reprimenda que acaba de nos enterrar. Claro que nenhum líder, nenhuma pessoa de bom senso deve passar a mão na cabeça do pecador. O pecado sempre será um problema para o homem. O pecado não é mais problema para Deus, sabe por quê? Porque ele já levou sobre si na cruz os nossos pecados. Ninguém mais, ninguém mesmo será condenado por causa do pecado de Adão. Mas cada um terá que responder pelos seus próprios pecados, como o Senhor fala através do profeta Jeremias, no livro de Lamentações. De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Isso quer dizer que o pecado do meu pai não vai me levar para o inferno. O máximo que o pecado do meu pai pode fazer é me criar problemas aqui nessa vida. Eu tive um amigo muito querido na minha juventude e ele odiava o seu pai. O seu pai o abandonou quando ele era criança e ele odiava o seu pai. Ele tinha um documento na sua carteira já bastante velho que ele guardava com o maior zelo. Ele dizia para mim: Walter, eu vou esfregar isso aqui na cara do meu pai quando eu o encontrar. Porque aquele papel era um documento dado pelo delegado da cidade onde ele vivia, né? Um documento que autorizava ele a esmolar, a pedir esmolas. Então aquele rapaz, ele nasceu com gonorreia nos 2 olhos. Veja que tipo de pai que ele tinha. Que homem desmantelado, né?
E naquela época eu não tinha muito o que dizer para aquele meu amigo, porque eu mal estava dando os primeiros passos no Evangelho. Né? Não tinha uma palavra de reconciliação, de misericórdia, de compaixão. Porque é importante você entender, meu irmão, que as pessoas que te ferem, elas te ferem porque foram feridas. Pessoas não ferem de graça. Elas só, elas só reproduzem o mal que lhes foi feito. Não que o homem não seja capaz de, por iniciativa própria, fazer o mal a alguém. O ser humano é capaz sim disso. Mas o normal é que pessoas que machucam é porque foram machucadas. E eu ficava muito impressionado com o ódio nos olhos daquele moço. Como eu gostaria de vê-lo agora para saber o que foi que aconteceu. Talvez ele nem tenha encontrado o pai dele, mas o fato é que ele guardou o rancor por muito tempo. A verdade é que muitas vezes o ser humano só precisa de uma palavra de alento, de misericórdia, para reagir, para se levantar e dar a volta por cima. Jesus Cristo nunca lançou em rosto o pecado do ser humano. Ele lançou sim a hipocrisia dos fariseus, ele lançou no seu rosto. Vocês são os hipócritas. Vocês falam coisas que vocês não vivem. Vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. Mas Jesus nunca foi capaz de lançar no rosto do pecador a sua fraqueza, muito pelo contrário. Lembra quando ele salvou aquela mulher que foi flagrada em adultério? Ela seria morta por apedrejamento. Mas ele, o legislador, aquele que pode indultar o criminoso, ele a perdoou. Jesus é lindo. Eu amo, Jesus é lindo, ele é maravilhoso. Ele não termina de apagar aquele morrão que está fumegando. Nos dias de Israel havia muita lã para se fazer pavios de lâmpada. Então as pessoas, se estava meia ruim, eles não tiravam fora aquele carvão e tentavam aproveitar até o máximo, até o fim, aquele pavio. Eles arrancavam e jogavam fora porque havia fartura. Quando as pessoas faziam seus instrumentos musicais com os juncos da margem do rio Jordão, que estava rachado, eles jogavam fora, faziam outros, porque havia abundância de junco, de canas. Mas para Jesus nunca haverá abundância de homens. Ele nunca terá alguém por descartável. O ser humano não é descartável, o pecador não é descartável. E a palavra de Deus diz: olha, mede as tuas palavras, que não saia da tua boca nenhuma palavra que termine de enterrar o sofredor, que termine de matar o moribundo. Não saia da tua boca nenhuma palavra torpe, nenhuma maldição, nenhum xingamento, mas apenas palavras que levantem a autoestima das pessoas, que façam elas enxergar o próprio valor. Porque por mais pecador que o homem seja, mais debochado e cínico, ele é valioso para o Senhor. E eu queria dizer para você que o preço de um bem é atribuído por quem compra, não quem vende. Você às vezes olha para um criminoso, olha para uma prostituta ou para um outro pecador qualquer e talvez olhe com desprezo, achando que aquilo não tem jeito. Tem sim, para Deus tudo tem remédio. Sabe, Jesus Cristo, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quando ele encontrou Zaqueu, ele encontrou um chefe de máfia, um criminoso cínico, que não hesitava em roubar dos compatriotas para enriquecer. Mas quando aquele homem olhou nos olhos do Redentor, ele nunca mais foi o mesmo. Glória a Jesus. Então, neste vídeo que eu vou passar no final, você vai ver uma coisa que você não deve ser. Não seja sarcástico, não zombe das pessoas, não as tenha por estúpidas, mas valorize as suas pequenas conquistas, né? Incentive, dê uma palavra de elogio. Às vezes a pessoa se acha feinha, você pode melhorar a autoestima dela elogiando a roupa dela, o cabelo, alguma coisa que você vê. Se você olhar direitinho, você sempre encontrará nos seres humanos alguma coisa boa que pode ser elogiada. Use a sua boca para elogiar, não para criticar. Não seja crítico, seja misericordioso. Elogie, mas faça isso com sinceridade.
para não sair da sua boca um ato de hipocrisia. Seja como Jesus. Levante o caído, sustente o abatido. Seja imitador de Jesus Cristo como filho amado. Bom dia. Bom dia. E vai 200 gramas de presunto, por favor? Pois não, mas qual é a marca que a senhora quer? Uma que começa com S. Termina com A. Termina com A? Aquela que tá comendo só de gordura. Seara, lógico. Isso, demorou, né? Bom, é isso aí, né? Muito engraçado, muito espirituoso. Mas crianças são assim, elas falam o que pensam. Se ela fosse um adulto, né, consciente, ela elogiaria a descoberta do vendedor. Claro que ele estava brincando com ela, né? Ela não poderia saber. Para ela, ele não passava de um tonto, né? Que não conhecia a famosa marca, né? Então não podemos agir como crianças. Temos que ser pessoas maduras e ter cuidado com aquilo que nós falamos, porque palavras têm poder. Deus abençoe. Eu sou o pastor Walter e este é o seu canal O Colisor.